Estamos de volta com Minha Cidade. Olha, é muito gostoso, é muito importante, né, gente? A gente está falando de coisas da nossa cidade. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui no estúdio pessoas que realmente a gente conhece, que vive o dia a dia, e pessoas como o Zé. A gente sabe que uma pessoa que a gente tem uma proximidade, a gente vive mais do que família, né, Zé? Vive junto há muito tempo, sabe do trabalho. Eu gostaria que você contasse um pouquinho. Sempre é bom a gente lembrar um pouquinho da origem. Quer dizer, a empresa Brasília, ela foi um primeiro passo para você na época, a empresa que fazia o transporte aqui na cidade. Isso lá para meados de 1978, 79, você chegou a ingressar na empresa, né, Zé? Na verdade, se a gente retroagir um pouco, eu tenho que dizer o seguinte, Geraldo. Assim que eu entrei na vida escolar, o primeiro passo que eu dei foi me matricular. Meu pai e minha mãe me matricularam no grupo escolar Adolfo Arruda Melo. Ali foi quando eu aprendi as primeiras letras. Dali eu passei para o ginásio industrial, passei pelo IE. Enfim, eu tive meu crescimento acadêmico aqui dentro de Prudente, até me formar em administração de empresa pela instituição Toledo de Ensino, que enfim me abriu um horizonte muito grande nessa área administrativa. E na parte profissional, eu comecei, na verdade, muito jovem, como eu disse, meus pais, família humilde. Meu pai, ele chegou até a trabalhar, Geraldo, na Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, no governo Antônio Sandoval Neto. Eu me recordo muito bem que quando nós mudamos para Prudente, eu era garotinho ainda, brincava pelas ruas de terra, rua de paralelepípedo, aí por perto do Parque São Jorge. Ô Zé, era gostoso, você lembra uma história gostosa do passado? Pois é, então, e meu pai, eu me lembro muito bem que ele ajudou, primeiro, a demolir aquele cemitério antigo que tinha, que hoje é a estação rodoviária. Meu pai trabalhou ali. E eu ia lá, visitava ele trabalhando, via ossadas humanas ali, enfim, eu me recordo muito bem que eu vivi esse tempo todo. Depois, ele acabou sendo, a prefeitura acabou desativando o serviço logo depois da entrada do Florivaldo Leal. Inclusive acompanhei todo aquele processo do assassinato. Eu vivia na rua ali por perto, morava ali no centro da cidade na época. Repercutiu muito na época, Zé? Repercutiu demais, eu me lembro como se fosse hoje. Isso é interessante essa história, porque tem gente que gostaria de saber ainda detalhes daquele fato. Olha, para você ter uma ideia, nesse dia, você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava engraxando sapato ali na Avenida Brasil. Eu cheguei a engraxar sapato também para ajudar meus pais. E meu pai, até então, naquela época, ele não estava mais na prefeitura, ele já tinha saído e estava trabalhando de pedreiro, ajudando a construir o Parque São Jorge. Ali, a arquibancada do Parque São Jorge, hoje, onde está ali os shoppings, né? Ele ajudou a construir. Então eu tenho uma visão muito clara de como a cidade progrediu ali. Meu pai ajudou a construir. E esse dia do assassinato do Florivaldo, eu estava assim, ali na rua, ajudando a engraxar sapato, ganhar uns trocados para não ficar sem fazer nada. Era manhã ou era tarde, Zé? Era de manhã, eu me lembro, né, por volta de 9 horas da manhã, quando de repente veio alguém correndo ali pelo atual calçadão, antiga rua Barão do Rio Branco, a Tenente Nicolau Mafei, correndo ali dizendo que o prefeito tinha sido assassinado. A princípio todo mundo achou que era brincadeira, mas virou um alvoroço, todo mundo correu para lá. Eu me lembro até aí, também não cheguei muito próximo, porque eu também era muito pequeno, mas fiquei de longe. Então essa história toda fica muito gravada na gente, né? No subconsciente da gente. Então eu me lembro muito bem disso tudo. E passando hoje pelo local ali, a gente imagina assim, parece que é história, né, Zé? Parece que ficou na história, parece que não é verdade, parece que isso não aconteceu em Prudente. Parece que não aconteceu, exatamente. E eu me lembro muito bem que eu e meus irmãos mais novos que viviam comigo ali pela rua, a gente andava muito ali pela Mafei, na época não era o calçadão evidente, né? A prefeitura, aquele prédio antigo ainda, enfim, tudo. Eu me lembro da construção dos edifícios. Quando eu cheguei aqui existia apenas aquele Itabaú Hotel. Isso. Depois estava tendo a construção, acabando de concluir o Rosa Peretti. Tinha o Bar Cruzeiro do Sul. Bar Cruzeiro do Sul ali. Que era o Point ali na... Point. Eu, na verdade, passava em frente. Eu não tinha idade para estar frequentando ali, mas passei muito ali em frente, via realmente toda essa cidade. O hotel municipal ali, antigamente também tinha o Mercado Modelo, enfim. A Ápia, sem contar na parte do esporte, a gente aqui não acaba nunca, né? Que nós vamos partir para o Corinthians. Tinha o Corinthians, tinha a Ápia, né? Eu seguia muitos dois, eu sempre fui corintiano, porque eu morei perto do Parque São Jorge ali e acabei virando corintiano, isso até hoje.
Enfim, a gente acompanhou toda essa história. Eu estou dizendo isso para chegar no início lá, como começou toda a minha carreira profissional, entendeu? Então, se a gente for resgatar toda essa lembrança, a gente vai ficar aqui o tempo todo e então, mas é isso que é interessante. Esta lembrança e esta recordação que nos faz remeter que você realmente é um verdadeiro cidadão prudentino. Por isso que eu converso, Zé. E aí a gente acaba lembrando assim, que quando da escolha de alguém que vai representar um município, de alguém que vai receber um título tão importante como esse, precisa buscar as raízes, precisa entender um pouquinho quem são essas pessoas e como essas pessoas surgiram para o cenário, para tal responsabilidade. Desde essa última sexta-feira, você passou a ser o cidadão prudentino de direito, quer dizer, você já é de direito, mas agora também de dever, com papel assinado e tudo. Então, por isso, essa nossa conversa é gostosa de resgatar, mostrar para a população o valor que o vereador Sidão Mendonça, meus parabéns ao vereador Sidão Mendonça, de ter indicado esse título tão importante para você, José. Pois é, e isso tudo tem me deixado bastante satisfeito. Agora, como eu estava dizendo, a situação, as lembranças que a gente tem é muito grande. E aí eu me lembro de toda essa passagem que eu tive, que eu estudei no Arruda Melo, depois eu mudei para o ginásio industrial, hoje é a Prudenco. Depois eu acabei me mudando para a Vila Industrial, o antigo ginásio lá da Vila Industrial, aquele grupão que existia lá. Entrei no IE, então todo esse centro eu conheço, convivi, conheci, cresci ali, minha família como sempre também apoiando, sempre juntas, e aí foi quando eu acabei entrando na parte profissional. Tá certo. Bem, uma história bonita, né, gente? Uma história gostosa de ouvir, até porque quando se trata de uma história contada com tanta realidade como essa, eu sei que meus amigos estão aqui na redação acompanhando, trabalhando nessa gravação, está todo mundo acompanhando, ouvindo, curtindo. Eu tenho certeza que você, telespectador, também vai estar curtindo essa nossa conversa gostosa. Inclusive, eu quero aproveitar para dar um abraço especial a Santo Anastácio, né? Um abraço especial ao pessoal do plantão noturno da Polícia Civil aí, sempre acompanha. Um abraço especial para você, meus amigos aí da cidade de Santo Anastácio, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Sempre a gente faz esse programa para vocês também com bastante carinho. Nós vamos a mais um pequeno intervalo. Na sequência, nós vamos fechar essa nossa conversa gostosa com o novo cidadão prudentino, José Ricardo Góes. Voltamos em instantes com Minha Cidade.